Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Bem, oficialmente agora estou fazendo a abertura dos vídeos novos de 2019. Agora é oficial, ok? Eu tirei esse tempo tanto para descansar, porque eu estou de férias, como para ler, estudar e ver os assuntos que eu ia trazer aqui, para o canal. Eu gostaria de avisar a todos vocês que esse ano, esse canal, ele vai dar muito mais ênfase à pregação da palavra, porque pela necessidade que eu tenho observado de ensinos que tem como base apenas a palavra de Deus. E eu tenho percebido nesses últimos dias uma coisa muito sutil acontecendo no meio do povo de Deus, no meio do povo cristão. A gente sempre soube como cristão, pode ter sido, se você é cristão há 10 anos, há 20 anos, há 30 ou há 5 anos, não importa. Mas a gente sempre soube que o diabo ele sempre quis banalizar as coisas, Ele sempre usou a tática do nada a ver, ele sempre usou a tática do fazer as coisas bizarras e erradas parecerem naturais. Mas isso era muito comum no mundo secular, lá fora da igreja. A igreja em si ela tinha uma posição muito firme sobre o que era certo e o que era errado. Ou seja, a igreja cristã ela tinha muito mais firme no seu ensino de que o que era certo era o que estava na Bíblia e era certo. Ainda que o mundo estivesse fazendo o contrário, ainda que as pessoas estivessem fazendo o contrário. Só que hoje em dia esse relativismo ele entrou de uma forma muito forte dentro das igrejas. E a igreja hoje ela se tornou politicamente correta. Hoje as pessoas que pregam, os pregadores, têm que ter muito cuidado com o que falam. Primeiro, porque podem ser presos. Segundo, porque podem perder membros. Terceiro, porque podem perder amigos, podem ser mal vistos e podem se ver solitários. Só, queridos, que o Senhor nos chamou para ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E o Senhor nos diz que quem crê e for batizado será salvo e que quem não crê será condenado. A grande palavra-chave é crer. Não adianta uma pessoa frequentar uma igreja, não adianta a pessoa ser membro de uma igreja se ela não crê naquilo que ela está exercendo. Então, mediante isso, queridos, vocês vão perceber que ao longo desse ano, vocês vão ver muitos vídeos meus falando de pontos chaves da vida cristã, da vida cristã prática, da nossa vida, do dia a dia, que deve estar alinhado com a Bíblia e não está. Nós estamos deixando passar muitas coisas, guardando muita sujeira debaixo do tapete, por medo de magoar as pessoas, por medo de ser mal visto, por medo de desagradar alguém. E nessa situação, a gente não está tendo medo de desagradar a Deus, de aborrecer a Deus, de atrair para nós o juízo de Deus por conta dessas atitudes. Então, queridos, hoje, para abrir essa série de vídeos, eu gostaria de falar sobre o que um pregador não pode ser. Se você tem hábito de assistir pregações na sua igreja, ou pelo YouTube, ou através de outros meios de comunicação, digital, de CD, não sei, você de repente está percebendo que muitos pastores, muitos pregadores, muitos líderes estão pregando coisas na mesma linha, numa mesma linha. E olhando a palavra de Deus, eu percebi que existem coisas que nós pregadores estamos. Eu digo nós, queridos, porque eu sei do meu chamado. Eu sei para que Deus me chamou. Deus também me chamou para pregar a palavra dele. Eu não posso fugir disso. Ainda que
eu não seja consagrada por homens a pastora ou a missionária ou a algo nesse sentido, para pregar a palavra de Deus você não precisa ser um pastor. Basta você ser um estudante da palavra de Deus e falar a verdade contida na Bíblia Sagrada. Amém? Então, hoje eu gostaria de falar do que um pregador não pode ser. Seja ele pastor, seja ele missionário, seja ele evangelista, seja ele um apóstolo, seja ele o que for, né? O que ele não pode ser, o que ele não pode fazer. Porque a Bíblia diz que terá muito mais peso sobre os que ensinam a palavra no dia do julgamento. Por causa das nossas palavras, por causa do que a gente afirma para as pessoas que nos ouvem, a gente pode arrastar muita gente para o inferno. E isso vai ser cobrado um preço muito alto no dia do julgamento. Então, dado a isso, queridos, é devido a isso que eu tenho sentido a necessidade de falar sobre a palavra de Deus pura e simplesmente, e ainda assim trazendo coisas do cotidiano, coisas que acontecem conosco no nosso dia a dia e que têm entrado sorrateiramente na nossa vida, nos levando para o lado errado e a gente não está percebendo. Amém? Bem, o que um pastor não pode ser? Um pregador do evangelho, ele não pode ser politicamente correto. O que é uma pessoa politicamente correta? Uma pessoa politicamente correta é aquela que tem muito dedo, muita, como é que eu posso dizer? É melindrosa no falar e no agir. Ela tem que ter sempre muito cuidadinho com o que ela vai dizer para as pessoas, para não machucá-las, para não magoá-las, para não criar um desafeto, para não perder um amigo. E com isso, ela deixa de pregar a palavra verdadeiramente como ela deve ser pregada. Então, para não perder as pessoas ao seu redor, não perder likes no YouTube, não perder likes no Instagram, né? Não ter pessoas se desinscrevendo, vamos dizer assim, entre aspas, do seu canal ou da sua rede social, ou receber dislike, ela se torna politicamente correta. Ela só fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Ela só trata de assuntos que a pessoa vai se sentir bem, que vai fazer bem ao ego dos outros. Então, um pregador do evangelho não pode ser politicamente correto. Você quer ver um exemplo de um pregador que não foi politicamente correto? O apóstolo Paulo. Aí você pode me dizer, mas irmã, apóstolo Paulo era o apóstolo Paulo, né? Apóstolo Paulo era um homem como eu e você, queridos. Ele não era um super-homem, ele não era um semideus, né? Ele era um homem como eu e como você. E todo o sofrimento advindo da vida de Paulo foi justamente por pregar a verdade. E Paulo era perseguido por pregar a verdade. Jesus foi perseguido por pregar a verdade. Os apóstolos foram perseguidos por pregar a verdade. Ou seja, não dá para ser politicamente correto. Se você for politicamente correto, você não vai pregar o evangelho como deve ser pregado. Você vai fazer a vontade da massa e vai esquecer que tem um Deus que a Ele você deve obediência. Nós devemos prestar contas a Deus de tudo o que fazemos. Então não dá para ser um pregador politicamente correto. Outra coisa que um pregador da palavra não pode ser é conveniente. Ele não pode falar só o que é conveniente. Ele não pode falar só o que vai trazer benefício para ele, né? Ah, eu vou pregar na igreja tal, porque na igreja tal dão uma boa oferta. Ah, eu vou pregar no local tal, na casa tal, eu vou fazer uma oração para fulano de tal, né? Uma oração de vitória, porque eu sei que essa pessoa ela pode me beneficiar em alguma coisa. Né? Ah, vai ser conveniente para mim, porque ela é uma pessoa influente. Ela vai levar o meu nome para tudo quanto é lugar que ela for e aí eu vou ficar conhecido. Não, querido. Pregador da palavra de Deus não pode ser conveniente e nem conivente com o pecado. Isso tem sido uma coisa, querido. Parece óbvio o que eu estou falando, mas se você pegar algumas pregações hoje em dia, você vai perceber que a conveniência e a conivência com o pecado tá enorme, tá muito grande, queridos. Sabe, o evangelho verdadeiro tem muito pouco. Outra coisa, queridos, que um pregador não pode é querer passar a imagem de
um super santo, um super-herói. Ele não pode fazer isso. Nós não somos perfeitos, nós temos nossas dificuldades, nossas fraquezas, não é? E quando você coloca para a pessoa a imagem de que você é uma pessoa invencível, de que você é uma pessoa vencedora, vitoriosa e tal, que com você não tem problema nenhum, porque você esmaga o inimigo, porque você é forte, porque não sei o quê. Queridos, isso é um perigo. Porque quando você cai em algum erro e você é descoberto, né? Porque normalmente essas pessoas que querem vender uma imagem de santidade exagerada, elas têm algo a esconder. E quando isso é exposto, queridos, milhares de pessoas caem junto com aquela pessoa. Aí existe decepção, aí existe comoção, tem uma série de coisas que levam pessoas a ficarem perdidas. Porque normalmente essas pessoas que seguem esses tipos de pregador, ou de pastor, ou seja lá o que for, são pessoas que querem ter um ícone para seguir, querem ter uma pessoa para seguir, não é? Elas não estão, o foco da motivação delas não está em Jesus, está no pregador. E aí esse homem falho erra, porque ele é falho, e isso vem à tona, queridos. Olha, é um inferno, isso é um inferno, porque muita gente cai junto, porque não está firmado na rocha que é Jesus, está firmado naquele ou naquele pregador, ou naquela pregadora, ou naquele pastor, naquela pastora, ou naquele evangelista. Isso é um problema muito sério. E isso está acontecendo muito. E eu não digo só pregadores, não, queridos. Estou falando também cantores, sabe? Tem pessoas aí, cristãs, que idolatram cantores. Ah, eu gosto muito da fulana, mas não idolatro, não. Depende. Começa a rever suas atitudes com relação a fulano ou fulano que você escuta. Né? Começa a ver se tudo que o fulano, que a fulana faz na vida dele serve de conduta para você também. Então você está tendo essa pessoa como espelho e você não está enxergando que essa pessoa é tão falha quanto você. E aí quando acontecer alguma coisa errada, aí você vê na internet uma enxurrada de comentários. Meu Deus do céu, mas eu não sabia que fulano tinha feito isso. Tô decepcionado, tô decepcionada, tô arrasada. Meu Deus, meu mundo caiu. Meu Deus, sabe? Por quê? Porque tá seguindo pessoas, não tá seguindo Jesus, não tá olhando pro autor e consumador da nossa fé, queridos. É isso que acontece muito. Eu gostaria agora, nesse momento, de ler para vocês agora 2 Timóteo, capítulo 4. Olha só o que a palavra de Deus diz. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Vê aqui, Paulo está exortando. Versículo 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Ou seja, temos sim que repreender, corrigir e exortar com paciência. Ou seja, você vai exortar uma vez e vai repreender, a pessoa pode cair no mesmo erro e você vai ter que fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, com muita paciência. Né? E doutrina. Doutrina aqui, quer dizer, doutrina bíblica. Doutrina do Senhor, não está falando de doutrina de homens. Amém? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Queridos, isso não é o que a gente está vendo hoje em dia? Isso não é o que a gente está vendo? Quando você vê alguém se levantando e pregando a verdade do evangelho, essa pessoa não é duramente atacada. E detalhe, não é atacada por ímpio, não. Porque o ímpio, né, as pessoas do mundo, os mundanos, seja lá o que for, eles não entendem da palavra. Então você sabe que eles vão atacar mesmo o cristão. Eles não entendem, eles não têm a verdade revelada, eles estão com escamas nos olhos. Então é compreensível que eles ataquem cristãos. Mas a gente está vendo isso aqui no meio do povo de Deus, queridos. Tá? Isso aqui, ó, ajuntarão mestres para si mesmo. Isso aí, no meio cristão, tá demais. Irmãos, tá demais.
sabe? As pessoas só querem ouvir o que agrada ao coração delas. Elas vão buscar pastores que estão pregando aquilo que massageia o ego, aquilo que traz alívio, conforto, tranquilidade. E a palavra de Deus, eu lembro que eu postei aqui na comunidade aqui do YouTube uma frase que me tocou muito. E ela dizia assim: se a Bíblia Sagrada fosse para ser confortável, ela seria comparada a um travesseiro e não a uma espada. O Senhor fala na palavra dele que a Bíblia Sagrada é mais afiada do que espada de 2 gumes. Né? Então, queridos, não adianta a gente querer usar essa palavra aqui apenas para conforto. É claro que o Senhor conforta, é claro que o Senhor nos acalenta, é claro que o Senhor nos dá ânimo. Mas antes disso, queridos, o Senhor, ele vai nos chamar a atenção para aquilo que nós estamos fazendo de errado. Amém? Continuando o versículo 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Olha isso, queridos. Olha isso. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Essas são recomendações que Paulo ainda está dando a Timóteo. Então, o que ele diz aqui? Suporte os sofrimentos, porque ele sabe, queridos, que quando se prega a verdade, vem muito sofrimento sobre o pregador. Ele é muito atacado, né? Faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, é o que ele está dizendo aqui. Então, queridos, 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo está sendo muito claro. Parece que Paulo está vivendo nos nossos dias hoje, queridos, não é verdade? Parece que ele está vivendo nos nossos dias. E eu também queria ler para vocês aqui Filipenses, capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Ou seja, amor pela palavra, por conhecer aquilo que Deus quer de nós, o que Deus tem para nós, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Ou seja, nós devemos ser cheios de frutos de justiça que vêm de Deus, não da nossa própria justiça. Porque a palavra de Deus diz que também que as nossas justiças, a justiça que o homem faz, que a gente faz, é como trapo de imundícia, não serve para nada, porque a gente não sabe julgar. Amém? Mas quando Paulo fala aqui, cheios de fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo. Quando vem por meio do Senhor Jesus, a gente faz o que é correto, querido. Amém? E Paulo depois vem falando sobre os sofrimentos, né, que contribuem para a expansão do evangelho. Então, meus queridos, se você tem falado da verdade, tem pregado a verdade, se você tem falado o que a sã doutrina bíblica manda, se você tem pregado o evangelho puro e simples, do jeito como deve ser, do jeito como deve ser falado, e você está sendo perseguido, parabéns, você está fazendo o seu trabalho corretamente. Porque nós vivemos numa época que as pessoas não querem ouvir o que é verdade. Não querem. As pessoas vão para o culto, as pessoas querem ouvir a música que eles querem ouvir a pregação que eles querem ver o coral cantar o que eles querem ouvir. As pessoas estão escolhendo as coisas que acontecem nos cultos. Parece que o culto não é mais para Deus, não é Deus mais que dirige o culto, né? Eu tenho que ir à igreja porque o culto, eu vou na igreja porque eu preciso ser renovado, né? Você não vai porque você precisa prestar um culto ao Senhor, porque isso vai fazer bem para você, prestar um culto a Deus. Não, você vai porque você quer se sentir bem. Eu quero ouvir uma boa música, eu quero ouvir uma boa pregação, eu quero sair de lá leve, né? Só que culto, querido, não é terapia, não é sala de terapia. Seja culto na igreja, seja culto no lar, seja o que for, o culto é para Deus.
A adoração é para Ele, a glória é para Ele. E a palavra que é pregada vem para nos colocar naquilo que Deus, na posição que Deus quer que a gente fique. A gente não vai para o culto ler a Bíblia para Deus. A gente lê para a gente aprender a fazer o que é certo. E assim a nossa adoração suba como incensos suaves nas narinas do Senhor. Amém? Eu vi uma frase de um pastor que diz o seguinte: a lei é o caminho estreito e a graça é a porta aberta. Jesus não veio anular a lei, ele veio para cumprir, né? A lei, se a gente for ler a lei, a gente vai ver que ela é muito mais simples de ser seguida do que quando Jesus veio depois e falou que a lei era para ser cumprida da forma como ele estava dizendo. Vou dar um exemplo. Lá na lei dizia que o adultério era pecado. Ótimo, maravilha. Só que lá adultério era pecado só quando era cometido e descoberto, querido. Cometido, quando o ato em si, a relação sexual, a imoralidade acontecia, aí era adultério. Só que aí vem Jesus. E o que Jesus disse? O que ele falou? Vocês ouviram falar que adultério é pecado, é errado. Porém, eu digo que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. Vê se não é mais difícil agora, queridos. Vê se não é mais difícil. Né? Então, não basta cometer o ato. Você com a intenção errada, você já cometeu. Então, Jesus não veio para anular a lei. Nós vamos falar sobre isso mais para frente também, de um evangelho que está sendo pregado aí, né, que está anulando a lei, anulando. Jesus veio, agora é graça, a lei já era, passou, acabou. Não é bem assim não, queridos. Não é bem assim, amém? Então, a gente vai ser cobrado se a gente não fizer o que é certo, se a gente não pregar o que é certo, se a gente não denunciar o pecado, se a gente não dizer às pessoas que o que elas estão seguindo vai levá-las para o inferno. Porque a Bíblia diz o seguinte também, né? Que aquele que cuida em fazer o bem e não faz, comete pecado. Por que pecado? Pecado de omissão. Omissão, você está vendo que a pessoa está indo para o buraco, você está vendo que a pessoa está fazendo coisa errada e não está avisando. Isso é pecado de omissão, porque você sabe o que é certo e está impossibilitando a pessoa de saber que o que ela está fazendo é errado. Muitas vezes, querido, não é que a pessoa não saiba o que ela está fazendo é errado. Só que se ninguém denuncia, a pessoa vai achando que ninguém está percebendo mesmo, né? Deixa para lá, eu não consigo lidar com isso, deixa quieto e vou levando minha vida. Só que quando a pessoa é confrontada, Deus está dando uma chance para ela de mudar. Porque o Senhor, Ele só repreende ao filho que Ele ama. Ele só repreende ao filho que Ele ama. Quem Ele não ama, Ele nem liga. Mas quem Ele ama, Ele repreende. Porque Ele quer ver você certo. Deus é Pai amoroso, Pai zeloso. E justo, acima de tudo. Amém? Deus tem me despertado desde a virada desse ano para essa verdade de que a palavra está escassa. A pregação da palavra verdadeira, da palavra pura e simples, está escassa. Tem muito pregador, mas muitas pregações são só para aliviar, aliciar, são só para acalmar, afagar o nosso ego. Só para isso. Só para isso. As pregações não têm levado pessoas ao arrependimento e à transformação de vida. Não tem. As pessoas ouvem, se sentem bem e partiu para outra. Entende? E o evangelho verdadeiro, ele tem que gerar em nós um incômodo. Ele tem que gerar o incômodo de que eu preciso mudar. Não está certo isso. Meu Deus, me ajuda. A pessoa, quando ouve o evangelho verdadeiro, ela tem que entrar em crise. Ela tem que entrar em crise e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso mudar, me ajuda. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu tenho que aplicar essa palavra que está escrita na minha vida. Eu não posso só ler, eu tenho que aplicar. Jesus, eu não sei fazer isso sozinho, me ajuda. Aí sim, Deus vai poder entrar na vida daquele que clamar e poder mudar e transformar a vida daquela pessoa. Mas isso vem por meio do quê? Da exposição da palavra de Deus verdadeiramente como ela deve ser. No embate, no confronto
e trazendo a pessoa a pensar e a raciocinar sobre a própria vida. E não sobre a vida do outro, mas sobre a própria vida. Amém? Bem, queridos, obrigado por vocês que me ouviram até aqui. Os próximos vídeos vão ser lançados, já estão sendo gravados, editados, tá bom? Bem, Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Obrigada por ter ficado até o final do vídeo. E a gente se vê, tá bom? Para quem quiser me acompanhar no Instagram, @a_palavra_semeando. E quem quiser entrar em contato, pode escrever aqui embaixo nos comentários ou pode mandar um e-mail para mim, daianap@gmail.com, tá aparecendo aí na tela. E no Instagram, @a_palavra_semeando. Tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, tchau.